Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a bússola do crente, a nossa regra de fé e conduta. Cada manhã, graças a Deus, Deus tem algo novo para falar aos nossos corações. E hoje nós estamos aqui em Jeremias capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ver aqui Jeremias falando verdades duras, sem abrir mão, sem concessões. E nós temos lições preciosas para aprender na vida do profeta Jeremias, tá bom? Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, desde já dá um joinha, aperta no like, compartilhe esse vídeo através da internet, das suas redes sociais, para que esse vídeo possa chegar mais longe, para que a gente consiga cada vez mais relevância, importância, essa palavra realmente venha chacoalhar outras vidas e quem sabe você seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Jeremias capítulo 8, versículo 1 diz: naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e todo exército do céu, a quem tinha amado e a quem serviram, e após quem tinha ido e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem dessa raça malvada, que ficar nos lugares para onde eu os dispersar, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há quem se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha só, vou repetir. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e a seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir vergonha por isso. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor, e eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Aqui nós vemos o profeta Jeremias alertando o seu povo, o povo de Israel, a fim de que se arrependessem dos seus pecados. Haviam sido levados pela usura, pelo desejo por coisas vãs, fúteis, haviam se desviado do caminho do Senhor e se achavam justos, se achavam santos, se achavam os bons, mas não conheciam, como diz a Bíblia aqui, o juízo do Senhor. Não temiam ao Senhor, continuavam em rebeldia, em desobediência, em idolatria, em corrupção, em desvio de coração diante do Senhor. E aqui o profeta Jeremias fala sem papas nas línguas, fala verdades duras, sem concessões, e alerta o povo acerca do juízo que viria sobre
o povo de Deus, sobre o povo de Israel, se não se arrependessem dos seus pecados. É interessante que Jeremias não recebeu da parte de Deus uma mensagem que fosse agradável ao povo, a entregar ali para o povo. O Senhor lhe tinha ordenado que firmasse sim um julgamento de Deus, um julgamento dele, e a destruição viria sobre Judá, né? Judá ali representando todo Israel. Deus disse ao profeta que estava próximo de destruir uma geração pecadora, uma geração que havia se corrompido, uma geração que havia se desviado do Senhor. Um grupo de homens e mulheres rebeldes, homens e mulheres duros de coração, que se voltaram à prática de idolatria mais rudimentar do seu tempo e da sua época. E hoje não é diferente, gente. Tem muita gente idolatrando, muita coisa desviando o seu coração do Senhor. É interessante que o Senhor aqui havia pacientemente suportado esse povo durante muitos anos. Ele lhes tinha dado vários alertas a respeito dos seus pecados, enviado seus profetas, enviado os seus servos, para alertar o seu povo do juízo vindouro, do juízo que estava para vir. E hoje não é diferente. Deus tem usado pastores, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, alertando o seu povo a voltar o seu coração novamente ao Senhor, a desviar-se e sair dos seus maus caminhos. Ainda que eles tivessem se recusado a voltar para ele, Deus estaria disposto a restaurar o relacionamento com eles se eles se arrependerem diante do Senhor, contristarem o seu coração, se quebrantar diante de Deus. Mas é interessante que naquela época de Jeremias, bem como hoje, eles se tornaram tão depravados e tão desavergonhados que Deus disse aqui a Jeremias que não poderia mais ficar fazendo de conta que não estava vendo o seu comportamento cruel. É o que diz Jeremias 8, versículo 12. É interessante. Olha só, 8:12 ele fala sobre isso. Aqui o 12, ó. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que se caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então é bem interessante isso. Nós vemos que era um comportamento cruel, era um comportamento rebelde, era um comportamento afrontoso diante do Senhor, de alguém que não obedecia, de alguém que não temia o Senhor, de alguém que não estava nem aí para Deus, que vivia como se Deus não existisse. Jeremias 8, versículo 12. Então, o verdadeiro homem e mulher de Deus, o verdadeiro cristão, não tem prazer, é claro, em anunciar tal julgamento divino. Mas às vezes é necessário sermos boca de Deus na terra. É muito doloroso ter de anunciar que o tempo da retribuição está para chegar. E conosco não é diferente nos dias de hoje. Sim, o próprio Deus se condói, né, quando o pecado do seu povo chega ao ponto de não poder haver chance de retorno. Ou seja, quando o juízo de Deus já está emitido, porque o povo não se desvia do mal, porque o povo continua se rebelando e se desviando do bom caminho do Senhor. Por outro lado, um discípulo de Jesus nunca se esquiva de confrontar o pecado e de anunciar a mensagem de Deus. Será que eu e você temos anunciado a mensagem de Deus? Será que eu e você temos sido boca de Deus na terra, na nossa geração? Será que temos confrontado as pessoas que têm se desviado do Senhor com coragem, com ousadia, na unção, na graça e no poder do Senhor? Será que temos sido bons testemunhos de Cristo? Porque para exortar alguém, para chamar a atenção de alguém que está se desviando, você mesmo tem que estar na linha, tem que estar no caminho do Senhor, tem que ser uma testemunha fiel, um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, a fim de anunciar a mensagem de Deus para outras pessoas. É interessante que os discípulos de Jesus, de modo fiel, assim como Jeremias, enfrentam o pecado e chamam os pecadores ao arrependimento. Essas duas coisas é muito importante. Enfrentam o pecado com coragem, com ousadia, em santidade, em consagração diante do Senhor. Homens e mulheres de Deus que são fiéis, de modo fiel, enfrentam o pecado e chamam os pecadores
ao arrependimento? Será que as pessoas que estão pecando ao seu lado se constrangem vendo o seu estilo de vida? Se constrange vendo o tipo de pessoa que você é diante do Senhor? Será que você tem autoridade, poder, legalidade no mundo espiritual para exortar as pessoas a se voltarem novamente ao Senhor, a se arrependerem dos seus maus caminhos? É interessante nós pensarmos. Não basta você ser um pregador da mensagem, você precisa ser um testemunho de Cristo. Precisamos ter testemunho de Cristo e pregarmos a mensagem do arrependimento diante do Senhor. Então pode ser que não tenha sido nada fácil para Jeremias ter anunciado essa palavra de julgamento de Deus ao seu povo, e realmente não foi nada fácil. Também hoje não é nada fácil falar às pessoas que precisam ouvir a respeito dos seus pecados. Tem muita gente que chama pecado de problema. É claro que o pecado é um problema, mas ele é muito maior do que um problema. Problema, né? Às vezes você pode ficar empurrando com a barriga e tal, mas você vai enfrentar lá na frente, porque ele vira uma bola de neve e lá na frente aquele problema vai vir novamente sobre você. Mas pecado só tem uma solução, só tem um remédio para o pecado. É o arrependimento, é nós voltarmos novamente ao Senhor e abandonarmos toda e qualquer prática que ofende e fere o coração de Deus. Como é que você tem lidado com os seus pecados? Como é que você tem lidado com os pecados dos outros? Às vezes a gente é muito bom para apontar o pecado dos demais, né? Para ver e enxergar o cisco no olho do seu irmão e não enxerga a trave que tem no seu olho, né? A trave e o defeito muito maior que tem na nossa própria vida. Nós queremos sempre ferro e fogo para o pecador que está na nossa frente e queremos graça e misericórdia sobre nós. Não, irmãos, nós temos que tratar com seriedade o nosso pecado pessoal. E aí sim temos autoridade e legalidade para confrontarmos outras pessoas diante dos seus pecados, erros e falhas. Mas interessante que liderança significa falar toda a verdade que Deus nos tem confiado, quer ela seja agradável ou não. Vou repetir, todo discípulo de Jesus entende a necessidade de falar toda a verdade que Deus tem nos confiado, quer ela seja agradável ou não. O grande aprendizado de Jeremias nesse trecho, de Jeremias 8, de 1 até o 13, é justamente isso. Falar toda a verdade que Deus tem nos confiado, mesmo que ela seja desagradável. Falando verdades duras, sem concessões. E outro versículo que me chama a atenção é o versículo 11, aqui puxa a orelha das autoridades, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Assim é muita gente, né? Muitas igrejas, muitas lideranças, muitas pessoas que se dizem de Deus, elas curam superficialmente a ferida do meu povo. Por quê? Porque ensinam um monte de coisa, menos a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos purifica, nos restaura, nos santifica diante de Deus. Já dizia um pastor querido meu, se a palavra de Deus não te transformar, meu irmão, nada mais nesse mundo vai te transformar. É a palavra de Deus que cura a ferida do seu povo, do povo de Deus. E não adianta dizer paz, paz, quando não há paz. Primeiramente, antes de ministrarmos a paz de Deus para outras pessoas, nós mesmos precisamos ter paz com Deus. E o que significa paz na Bíblia Sagrada? Paz significa um relacionamento íntimo e pessoal, um relacionamento harmonioso com o nosso Criador. Será que você tem paz no seu coração? Será que você tem paz na sua vida? Será que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem guardado o teu coração em Cristo Jesus e a vossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Então pensa um pouquinho sobre isso e que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida. Amém? Quero mandar um abraço para o Cláudio Silva, o profeta Luiz Lopes, querido amigo, precioso, lá do Paraguai, de Encarnação, no Paraguai. A Cica Celos também. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que a glória e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, que sejamos curados verdadeiramente,
através da palavra de Deus. Que tenhamos ousadia e coragem. Em primeiro lugar, de vivermos uma vida santa, correta, consagrada, dedicada ao Senhor, verdadeiramente de obediência, de fé, diante da presença do Senhor, no temor e no tremor, guardando a nossa salvação em Cristo, nessa posição em Cristo, até que Ele volte, até que Jesus volte para a glória do Senhor. E não tenhamos medo de falar verdade dura, sem concessões, de falarmos a verdade sem medo, não importa se é agradável ou não, que o nosso coração destile as palavras do céu, as palavras de Deus, chamando pecadores ao arrependimento, assim como nós fomos chamados pelo poder de Deus de volta aos pés da cruz. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni. Aqui no link de descrição vai ficar todas as informações do nosso ministério, as redes sociais, endereço da igreja, horário de culto, também as informações para que você possa contribuir nesse ministério, exercer generosidade e lançar a sua semente. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, por você estar aqui conectado conosco, por você colaborar conosco, multiplicar essa mensagem para todos os lados. Eu sou o pastor da Igreja Casa na Rocha. Se você quiser conhecer o nosso ministério, é bem fácil. Igreja Casa na Rocha, tudo junto, coloca no Google, você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro da cidade de Umuarama. Toda quarta-feira, às 20 horas. Terça-feira, 7 horas da manhã, nós temos oração lá na igreja. Quinta-feira, oração das mulheres, às 15 horas. E no domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas, o culto da família e a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém e amém.